desenvolvimento pessoal, tá ligado com o trabalho, tá ligado com esse tipo de coisa. E ele mandou um vídeo lá mostrando o seguinte, falando que a gente não controla os fatos. Desde quando ele mandou esse vídeo, eu tenho repetido isso constantemente na internet. Nós não controlamos os fatos. Nós controlamos o que a gente pensa sobre o fato, tá? Não controlamos fato nenhum, a gente só controla o que a gente pensa sobre o fato. E a grande verdade é que nada é bom e nada é ruim. É nós que damos significados para as coisas. Não tem nada que é bom e não tem nada que é ruim. É muito louco isso. É a gente que dá um significado. Acontece alguma coisa, a gente olha e fala, foi bom. Acontece alguma coisa, a gente olha e fala, foi ruim. Cara, é só um fato. É só um fato. A gente que dá significado para esse fato. E o mais louco é que às vezes acontece alguma coisa que você fala, nossa, Deus, por que eu tô passando por isso, né? E você dá um significado de que isso é ruim. Passa 10 anos, você olha pra trás e fala, cara, se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria feito tal coisa, e tal coisa não teria acontecido. Quer dizer, em algum momento, né, você achou que era ruim, num outro momento você achou que era bom. E o contrário também é verdade. Às vezes acontece alguma coisa e fala, nossa, que legal. Aí você vai e faz, passa 10 anos, você olha e fala, cara, aquilo não foi tão legal, né? Então não tem nada que é bom ou ruim, é a gente que dá significado. Então a gente não controla o que acontece, a gente controla o que a gente pensa sobre o que acontece. E a partir do momento que eu penso sobre o que acontece, eu tenho uma perspectiva diferente. Então, tem um livro que eu recomendo, o livro chama O Obstáculo é o Caminho. Tá? E o obstáculo ao caminho, ele fala assim, mediante um fato, não importa qual é o fato, nós temos uma perspectiva sobre o fato. Aconteceu a pandemia, eu tenho uma perspectiva sobre a pandemia. Se a minha perspectiva sobre a pandemia é negativa, eu vou ter um tipo de ação. Se a minha perspectiva sobre o que aconteceu ela é positiva, eu vou ter um outro tipo de ação. Tá? Então a gente não controla o fato, a gente controla o que a gente pensa sobre o fato. Então a gente tem três coisas importantes, que a perspectiva é o que eu penso sobre o que aconteceu. Se a minha perspectiva, o nome do livro é Obstáculo ao Caminho, põe o slide F. O nome do livro é Obstáculo ao Caminho. Se a minha perspectiva é positiva, eu tenho um tipo de ação. Se ela é negativa, eu tenho um outro tipo de ação. Tá? E o que permeia tudo isso é a vontade de fazer acontecer. Então, a gente precisa entender qual é a conversa que a gente tem com a gente mesmo sobre o que aconteceu. Olha como isso é importante. Logo quando começou a pandemia, eu acho que eu tinha o meu grupo de mentorados, estavam vindo para Florianópolis, era uma segunda-feira, a gente ia começar na quarta, e aí eu falei, gente, eu não sei se vai ser possível, vamos cancelar, porque parece que vão bloquear tudo, né? E aí na quarta-feira bloquearam tudo, né? Na quarta-feira bloquearam, proibiram uma série de coisas, e a gente parou. Na sexta-feira a gente fez uma reunião que a gente chamou de sala de guerra. Eu entrei na reunião de sala de guerra extremamente negativo. A gente está lidando com o incerto, a gente estava lidando com o que a gente não sabia, extremamente negativo. Mas, mesmo entrando nessa reunião extremamente negativo, eu pedi para os meus mentorados fazer o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Pega um papel em branco e risca. E risca. De um lado do papel, você vai escrever todas as ameaças. Todas as ameaças pro seu negócio, todos os problemas, todas as fraquezas do seu negócio. Você vai escrever se você tem caixa, quanto tempo teu caixa tem. Você vai escrever tudo. Você tem caixa, quanto tempo dura teu caixa, qual que é a ameaça, se a crise durar tanto. Então, a gente pegou de um lado e colocou todas as ameaças mediante o Covid. Do outro lado, eu falei assim, coloca todas as oportunidades. Ou seja, se eu superar isso aqui, quais oportunidades eu vou ter? E é simples o exercício. Uma folha, riscou no meio ameaças e oportunidades. E para cada ameaça dessa aqui, a gente vai ter que fazer um plano. Na época eu falei, a gente vai ter que fazer 2 jogos. Primeiro a gente vai ter que armar nossa defesa, se preparar para o que está vindo, armar nossa defesa, e para armar nossa defesa a gente tem que preparar o nosso caixa. Depois que a gente preparar o nosso caixa, vamos armar o nosso ataque. Por quê? Porque se a metáfora que eu usei durante o começo do Covid foi o seguinte. Imagina que a gente tem que atravessar uma ponte, né? Mas tem um rio embaixo. Se a gente não tiver fôlego para atravessar o rio, a gente vai morrer sem ar, né? Agora, se a gente chegar do lado de lá, quando a gente chegar do lado de lá, pode ser que surja alguma oportunidade, tá? Mas a gente só não pode ficar sem ar, porque se ficar sem ar, não chega do lado de lá. O que era o ar? Era caixa, era ter dinheiro no caixa. Então eu falei, vamos armar nossa defesa. Primeiro a gente listou todas as ameaças, depois todas as oportunidades, vamos armar as nossas defesas para depois entender qual é o nosso ataque. Olha só, é só uma perspectiva. Mas mesmo fazendo isso, a minha perspectiva era negativa. Mesmo olhando e fazendo esse tipo de coisa, a minha perspectiva era negativa. Isso na sexta-feira. No domingo, um amigo meu me chamou, Rodrigo Cardoso, não sei aqui, quem conhece o Rodrigo Cardoso? Quem conhece o Rodrigo Cardoso aqui? Levanta a mão, só pra ver se tem alguém aqui que conhece. O Alan conhece, o Jefferson conhece, quem mais? Bom, é isso, né? O Marco Aurélio conhece, tá? Bom, legal. Então, o Rodrigo Cardoso me chamou para palestrar no grupo de mentorado dele. Falou, Marcelo, você pode palestrar pro meu grupo de mentorado? E lá no grupo de mentorado dele tinha um cara chamado Vinícius Dutra. O Vinícius Dutra, ele fez uma palestra lá. Cara, quando ele fez a palestra, eu mudei totalmente a minha perspectiva. Ele falou de um jeito em termos de oportunidade que eu não enxergava. Ele começou a falar, cara, agora é a hora, agora é o momento. É agora que é o momento. E ele explicou de uma maneira assim, muito transparente, muito clara, por que era o momento. Por que era o melhor momento de todos. E ele começou a explicar, eu comecei a olhar para aquilo que ele tá falando, falei, cara, isso que você tá falando faz sentido. Ó, de sexta, onde eu fiz um plano totalmente negativo, para domingo eu fiquei totalmente positivo. Na segunda-feira eu já comecei a fazer live, 3 lives por dia. 3 lives na segunda, todo dia fazendo live, reuni os meus mentorados, fizemos uma outra sala de guerra, já totalmente positivo, o pessoal já saiu de lá com outra visão do negócio, e a gente saiu. E do meu grupo de mentorados, a maioria deles cresceu na crise, a grande maioria. E as minhas 3 empresas cresceram na crise. Fiz muita live gratuita, entreguei muito conteúdo, falei muito sobre isso, tem bastante conteúdo meu falando sobre isso. O que mudou?
Quarentena mudou? Não, quarentena continua a mesma. O isolamento mudou? Não, o isolamento continua o mesmo. O que mudou? Minha perspectiva. Quando você tem uma perspectiva diferente, baseado em dados, baseado em fatos, né, você vai tomar ações diferentes, tá? E aí, se você tiver vontade de fazer acontecer, vai acontecer igual aconteceu aqui comigo, esse mês de julho que passou, que a gente passou de 4 milhões de reais de faturamento, e gente, eu não tô falando isso aqui porque eu quero aparecer, mas eu posso garantir pra vocês que eu acho que nem nos meus melhores sonhos, quando eu tinha 13 anos de idade, eu imaginei que um dia eu ia faturar 4 milhões de reais no mês nas minhas empresas, tá? Então, perspectiva, ação e vontade. Se você mudar a sua perspectiva, você muda a tua ação, tá? E se você tiver vontade para fazer acontecer, vai acontecer. Recomendo a leitura do livro O Obstáculo é o Caminho. Então, comigo, os livros que são referência bibliográfica para esse conteúdo que eu vou falar agora. O primeiro livro é Aprendendo a Ser Otimista, de um cara chamado Martin Seligman, e o outro livro é, depois a gente vai colocar no chat, ou vai colocar o link do livro, né? Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, e o outro livro é As Vantagens da Diversidade, do Paul Stoltz, tá? É a referência desse conteúdo que eu vou dar para vocês aqui, beleza? Então vamos lá. O que te define? O que define a gente, tá? A gente que está acostumado, a gente que é empresário, vai em palestras, né, vê outros empresários falando, participa, tem networking, conversa com as pessoas, tenta desenvolver uma mentalidade, as pessoas vão falar o seguinte: o que te define é seus resultados, tá? O que te define é os seus resultados. E eu vou falar que durante muito tempo eu acreditei nisso. O que me definia eram os meus resultados. Ou seja, se eu tivesse com um resultado bom, eu era o cara, e se o meu resultado tivesse ruim, eu era um bosta. Era o que eu acreditava quando eu via isso, né? Mas hoje eu entendo que não é isso. Eu entendo que não é. Sabe por que eu entendo que não é isso? Porque resultado é um negócio temporário. Você pode ter resultado hoje e amanhã não ter. Você pode estar quebrado hoje e amanhã você está num outro resultado, com um resultado fantástico. A vida da gente, ela vai ter esse tipo de surpresa. Então eu gosto até de colocar essa câmera aí, né? O F, só põe esse slide aí pra mim, tá? Porque eu sempre penso na Kodak. A Kodak era uma empresa fantástica, maravilhosa, tinha 1.300 patentes, tá? Uma empresa que tinha um resultado incrível. Cadê a Kodak? Cadê a Kodak? Nem existe mais a Kodak. Aí se eu falasse o que definia a Kodak no passado era o resultado que ela tinha, uma empresa de inovação, com muitas patentes, não sei o quê, cadê ela? Não existe mais, tá? Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte: não é o teu resultado que te define. O que te define é o que você faz quando tudo tá dando certo e você tem sucesso, e o que você faz quando tudo dá errado e você tem um fracasso, ou quando você quebra. É isso que te define. Muitas vezes, ao longo da minha jornada, eu me vi ganhando dinheiro, me tornando um perfeito de um arrogante, tá? Me vi fazendo isso, me tornando um perfeito de um arrogante. Aí Deus vem fala assim: Marcelo, você está precisando de uma lição, eu vou te dar uma lição para você ficar mais esperto. Não esquecer sua origem, não esquecer de onde você veio, não esquecer o que está dentro do teu coração. Aí ele me dá uma rasteirinha para mostrar que a gente tem que ficar ligado em algumas coisas. Tá? E aí quando você toma uma rasteirinha dessa, aí você fica humilde. E eu me vi muitas vezes, né? Hora eu tava arrogante, hora eu tava humilde. Hora eu tava arrogante, hora eu tava humilde. E aí ao longo da vida, a vida vai ensinando pra gente que a gente precisa ser humilde sempre, tá? Que não é o fato da gente ter um resultado e ganhar dinheiro, que isso significa grandes coisas. Significa que a gente tá no nosso caminho, a gente tem que continuar no nosso caminho, tá? Nenhum jogo tá ganho. Enquanto a gente tá jogando, não tem jogo ganho. E a gente só vai terminar de jogar quando? Quando que acaba o jogo? Quando a gente morrer. Alguém aqui morreu? Você está aqui e ninguém morreu. Então não tem jogo ganho. Então a gente tem que ter humildade para entender que não tem jogo ganho, que a gente tem que continuar jogando todo santo dia, tá? Então a gente entende o que define a gente. É o que a gente faz quando a gente tem sucesso e o que a gente faz quando a gente toma uma lapada da vida, porque acredita, tá? Para quem tiver em dois aí, ó, não é que eu tô desejando não, né? Mas para quem tiver então, as mudanças da maneira mais rápida. E o Covid veio para mostrar isso pra gente. Quem se adaptou rápido tá dando risada. Quem não se adaptou tá sofrendo, né? E aí não era uma questão de você ser grande ou de você ser pequeno, era uma questão simplesmente eu vi, tá? Eu vejo, eu converso com as pessoas. Eu vi pessoas que olhavam e falavam: cara, o meu negócio não tem jeito. Eu tenho loja em shopping, tá fechado e não posso fazer nada. Eu vi gente fazer isso. E eu vi gente que foi lá, pegou as coisas do shopping, tirou a mercadoria de lá e deu um jeito de vender a mercadoria. Eu vi isso acontecer. Eu vi gente colocando a culpa nos outros. E eu vi gente gerando resultado. Eu vi isso acontecer. Então, né, a gente tem que entender esse tipo de coisa. A gente tem que se adaptar rápido às mudanças. E para a gente se adaptar rápido às mudanças, a gente precisa de um componente que a gente chama de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a propriedade física da matéria. Olha só. Uma propriedade física da matéria. Que é a capacidade da matéria voltar ao estado normal depois de sofrer pressão. Resiliência é uma propriedade física que as pessoas trouxeram para o comportamento humano. Por quê? Toda matéria, quando ela recebe pressão, se ela volta ao estado de origem, ela é resiliente. Se ela não volta ao estado de origem, ela não tem resiliência. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafinha e eu tenho uma latinha. Se eu apertar a garrafinha e apertar a latinha, o que acontece? Quando eu solto, a latinha fica amassada e a garrafinha, ela volta ao estado de origem. Ou seja, a capacidade de a gente tomar uma porrada e estar negativo na sexta-feira e no domingo você está positivo. Isso é resiliência. A capacidade de você armar uma estratégia na sexta-feira com medo, porque você está negativo, mas quando chegar no domingo, você, virou tua perspectiva, armou uma estratégia diferente. E ao invés de pensar, né, em recuar, você pensa em atacar e você produzir resultados diferentes, né? É um músculo, vamos dizer, uma competência que pode ser desenvolvida, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? A cronologia ao longo do... Quando eu tenho 47 anos, né? Eu me lembro quando eu estava na escola, tinha um negócio chamado teste de QI. Eles acreditavam que era o mais inteligente, que ia ser o mais bem-sucedido, né? Só que o teste de QI, ele mede a inteligência lógico-racional. Mas durante muito tempo acreditou que isso era o que ia fazer diferente. Aí depois veio um cara chamado Gardner, Howard Gardner.
Gardner. E ele falou, não, a inteligência ela não é só lógico-racional. Existem as múltiplas inteligências. Tem gente que é inteligente com matemática, tem gente que é inteligência com artes, tem gente que tem uma inteligência musical. Existem múltiplas inteligências, 9 tipos de inteligências diferentes. E se você tiver uma delas, você tem chances de dar sucesso. Depois veio um cara chamado Daniel Goleman e ele falou, não, para ter sucesso na vida, você precisa ter inteligência emocional, o que é uma verdade até hoje, né? Pessoas que têm inteligência emocional se dão melhores do que as pessoas que não têm inteligência emocional. E a inteligência emocional é o elemento-chave, é a matéria-prima-chave do domínio pessoal. Quem não tem inteligência emocional não tem domínio pessoal. A gente tem uma frase que eu fiz o talk, né? Depois eu tenho que explicar o que é o talk, né? Eu fiz o talk do livro O Obstáculo é o Inútil. Toda emoção que você tiver, que ela não gera resultado, ela é inútil. Você fala, nossa, Marcelo, então eu tenho que ser frio? Não. Você vai continuar sentindo o que você sente. Mas se você não dominar a emoção para ela te gerar resultado, ela é inútil, não serve para nada. E olha quantas emoções a gente tem. Às vezes a gente fica pé da vida com alguma coisa. E para mim é um aprendizado, porque o que é o EAG Talk, tá? A gente vai falar sobre isso em cultura. É um ritual que eu tenho na minha empresa, o Talk EAG, né? É que eu chamava de EAG Talk, o pessoal chamava de Talk EAG, e às vezes eu fico até perdido, mas é Talk EAG. O Talk EAG é um ritual